Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima e nosso Pai São José. Sejam todos bem-vindos a esse canal, eu sou Ayrton Vieira e hoje, 7 de maio de 2025, teve início no Vaticano mais um conclave para eleger dessa feita o 267º Sumo Pontífice da Igreja Católica Apostólica Romana, sucessor do Santo Padre, o Papa Francisco. Bem, pelo menos é o que pensa e acredita a maioria. Mas será que realmente as coisas são assim? Gostaríamos então de abordar nesse vídeo, de uma maneira bem sucinta, as razões pelas quais acreditamos o contrário. De uma maneira especial para os inscritos desse canal, esse vídeo vai dirigido, e de forma mais especial ainda aos que recém chegaram por esses dias e que ainda não tiveram oportunidade de acompanhar os demais vídeos do canal. Para um aprofundamento maior do que vai ser pincelado aqui, sugiro fortemente o vídeo anterior do Padre Fernando Maria Cornet, com áudio em espanhol, e o vídeo posterior, se Deus quiser, já começaremos a prepará-lo essa semana, com as razões dadas de forma canônica pelo reverendo padre Giorgio Maria Faré sobre o conclave. Ou seja, na verdade, um vídeo que fala sobre o conclave sob o ponto de vista canônico, jurídico, dissecando a atual situação da Igreja. São dois vídeos de fundamental importância para o aprofundamento do que aqui vai ser dito. Assim sendo, comecemos com uma pequena contextualização, uma vez mais, para as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de ouvi-la ou de lê-la em algum lugar. A partir de fevereiro de 2013, com o pronunciamento da sua Declaratio, Bento XVI faz com que surjam na Igreja 3 segmentos de católicos. Isso envolvendo tanto a sua parte clerical quanto a sua parte laica. Observação, não que Bento XVI tenha provocado isso propositalmente e querido essa situação, não, mas ela foi uma consequência natural desta sua declaração. Esses 3 segmentos, então, são compostos, ou esses 3 segmentos são compostos por pessoas de visões distintas, autoexcludentes entre si, das quais a primeira, ou o primeiro segmento, se compõe de todos aqueles que acreditam na introdução deste vídeo, tal e qual, e que, portanto, acreditaram numa renúncia válida de Bento XVI ao pontificado e a sua posterior consequência com uma eleição válida de Francisco como o seu sucessor. Naturalmente que essas pessoas aguardam agora, neste conclave, o próximo Sumo Pontífice, Santo Padre legitimamente eleito, sucessor de Francisco. Um segundo movimento se constitui daqueles que denominamos tecnicamente de sede-vacantistas ou sede-vacantes, que já vinham antes mesmo dessa situação e continuaram depois dela, composto por pessoas que acreditam que a validade dos papas se deu até Pio XII, que, portanto, de João XXIII a Francisco, todos foram sumo pontífices ilegítimos, inválidos, portanto, antipapas, que é o que o termo significa. Uma pessoa é eleita ao trono pontifício não canonicamente,
não validamente, não legalmente. Portanto, ela se torna um antipapa. Isso não incide sobre a personalidade, sobre a pessoa. É um título aplicado a uma situação, qual seja a de uma usurpação indevida do trono petrino, independente de quem seja. Lembremos, para reforçar isso, que a Igreja já possui pelo menos um antipapa santo, que é Santo Hipólito de Roma, que antes de ser santo foi um antipapa, mas que percebeu o seu erro, arrependeu-se, renunciou ao antipapado e apoiou o Papa legítimo, e depois seguiu o seu processo de santificação e foi canonizado pela Igreja. Então, os sede vacantes não acreditam na legitimidade, portanto, dos papas a partir de João 23. E ainda por assim dizer, uma subdivisão do próprio sede vacantismo sequer acredita que Pio XII também o foi. Mas não entremos em detalhes. O terceiro segmento, por fim, se constitui daqueles que entenderam que o que ocorreu com Bento XVI não foi uma renúncia ao papado, ao pontificado, permanecendo assim sumo pontífice até a sua morte, o que pretendo explicar brevemente. Essas três cosmovisões de igreja se localizam dentro de toda a estrutura eclesial, desde ordens religiosas, congregações, movimentos sacerdotais e laicos, até o leigo mais comum. E quem está com a verdade? Naturalmente, acreditamos de forma muito consciente e plena de estarmos neste aspecto com a verdade e, claro, direi o porquê, para que as pessoas assim reflitam e possam aprofundar a questão até o ponto disso estar bem digerido em suas mentes e tomarem uma posição a partir do que passam a crer, a acreditar, com base sólida, concreta, em fatos, em documentos, na lei, no direito. Bem como em algumas revelações, inclusive, privadas, que caminham na direção e que possuem a sua credibilidade. Bom, então a pergunta seguinte é: por que acreditamos que Bento XVI não renunciou ao papado, ao pontificado, permanecendo Papa até dezembro de 2022, quando ocorre o seu falecimento? O papado, ele é uma instituição da Igreja, não é um sacramento, mas é como um arcebispado, um cardinalato, um decanato, ou seja, uma função específica para membros do clero. No caso específico de um papa, pode sê-lo a partir do momento que se torna um bispo legítimo da Igreja Católica. Pois bem, esse cargo, que chamamos, tecnicamente, pelo direito, de munus, ou ofício petrino, ele se dá de dois lados, por assim dizer. Num primeiro momento, é eleito pelo colégio de cardeais, o que não ocorreu sempre na história, mas passou a ser assim a partir de um determinado momento, em que surge a figura dos cardeais, e eles têm, entre outros atributos, o de eleger alguém para o pontificado. Então, quando há a escolha dos cardeais, e
a partir de então, e até aí é a função dos cardeais, e nesse momento, ao aceitar essa incumbência, a pessoa eleita, então, recebe diretamente de Deus a investidura papal, o ser papa. Portanto, ele é investido do munus petrino, do cargo, do ofício de São Pedro, de sucessor de São Pedro. Muito bem. Este processo, ele obedece a regras. Antes, durante e depois. E essas regras precisam ser obedecidas como condição sine qua non de produzir efeitos válidos a partir deste momento. Então, um Papa, quando é investido do munus petrino, ele passa a ser um Papa. E esse ser Papa lhe dá direitos e deveres através de 4 ministérios ou serviços prestados. Quais sejam: governar a Igreja, universalmente falando, pregar o Evangelho, sofrer e rezar pela Igreja Universal. Esses são ministérios papais que uma pessoa exerce a partir da sua investidura do munus petrino. Como se fosse, por exemplo, alguém que fizesse um concurso público e somente depois de ter sido aprovado pelo concurso, ter sido homologado o seu nome, saído no Diário Oficial, etc., é que vai poder exercer as funções pertinentes ao que foi inscrito, né, para o qual pleiteou o cargo. Muito bem. Então, quais são atualmente vigentes, aonde estão, melhor dito, as regras que determinam como se deve ocorrer um conclave, como uma pessoa deve ser eleita, para que o seja validamente? Os documentos dos papas, o Código do Direito Canônico, principalmente, mas de uma maneira especial, a Constituição Apostólica, decretada por João Paulo II, por nome Universi Dominiti Gregis. Essa Constituição passa a reger o processo de sucessão papal a partir da morte do próprio João Paulo II, modificando algumas regras anteriores do passado e mantendo algumas outras. Essa Universi Dominiti Gregis, ela posteriormente, já com Bento XVI como Papa, sofreu 2 pequenas alterações através de um documento chamado Normas Non Nullas, que o próprio Bento decretou já em fevereiro de 2013, após a Declaratio promulgada. É um outro detalhe que deve ser bem observado. Muito bem. Então, morre João Paulo II, vem o conclave para eleger o seu sucessor. E um sucessor petrino só pode suceder o anterior caso depois que ocorram uma de duas possibilidades. Primeiro, a morte do anterior, naturalmente. Ou, segundo, uma renúncia válida ao papado do anterior, como já ocorreu na história. Ocorre que essa renúncia, também ela, é regida por determinadas leis que precisam ser obedecidas mesmo por um Papa.
até que ele revogue essa lei e dê outras disposições. A partir disso, ele pode então agir diferentemente ao que estava posto antes. Somente aí. E também outra coisa que precisamos deixar bem claro, porque, parênteses, a maior resposta que ouvimos por parte das pessoas que acreditam, as pessoas do primeiro segmento, é que Bento XVI pôde ter feito determinadas coisas contrárias à lei, como veremos daqui a pouco, simples e puramente por ser Papa. Como se ele mesmo pudesse passar por cima das leis que ou ele mesmo promulgara, ou já haviam sido promulgadas anteriormente e que, naquele momento, estavam ainda em vigor. Lê do engano. Fechamos parênteses. Então, a Universidade Dominici Gregis, depois de promulgada, passa a entrar em vigor já no conclave que elegeu Bento XVI. E como o Papa anterior havia morto, uma das duas condições para o processo de sucessão papal, e como aquele conclave de 2005 se deu dentro das disposições, seguindo os critérios, as normas estabelecidas, elegeu-se validamente o sumo pontífice Joseph Ratzinger, que passou a Bento XVI. Muito bem. E será que isto ocorreu no conclave de 2013? Então vejamos. A primeira condição não havia sido dada. Bento XVI ainda estava vivo. Só restava a segunda possibilidade, que seria de uma renúncia válida ao papado. Porque se houver uma renúncia que seja inválida pela força da lei, ela automaticamente, sem possibilidade de uma sanação em raiz futura, ela invalida qualquer processo sucessório. E aí a pergunta, claro, natural é, mas então foi inválida a renúncia de Bento XVI ao pontificado? A resposta é sim. E por quê? Então vejamos. Como dito, também uma renúncia papal, da mesma forma que os outros processos, são regidas por leis. É regida por leis. No caso, mais especificamente, existe um cânon do Código de Direito Canônico, que é o 332.2, que dá ali as diretrizes para que haja uma renúncia válida. Nesse código, em resumo, diz especialmente que, para que essa renúncia seja válida, precisa haver um objeto da renúncia, e esse objeto é nada mais, nada menos que o munus petrino, o trono de São Pedro, o sumo pontificado. Então começamos pela própria declaração, ou declaratio em latim, de Bento XVI, que para a grande maioria até hoje foi o documento de sua renúncia ao papado. Bento XVI, ao supostamente renunciar ao papado, teria então emitido uma simples declaração, portanto um documento menor que o documento correto, digno para este ato administrativo, que é o documento chamado Bula Papal. De fato, as renúncias anteriores ao pontificado, todas elas se deram através de uma bula. Bento XVI não utiliza. Vejam, ele tido como um grande papa, um grande homem, um grande latinista, um grande teólogo, homem do direito, não utilizou uma bula papal como mandava o figurino.
mas uma simples declaração. Ademais, como o título diz, se tratava de uma simples declaração. Sequer consta no título e mesmo no corpo do texto uma declaração explícita e implicitamente o objeto da renúncia. Em outras palavras, já pelo título, para se tornar uma renúncia válida, deveria existir, constar o objeto da renúncia, que é o sumo pontificado. Então, portanto, exemplificando, o título da renúncia, da declaração de Bento, deveria vir, além da declaração de renúncia ao papado, declaração de renúncia ao sumo pontificado, declaração de renúncia à cátedra de São Pedro, ao trono petrino. E aí o texto acompanharia o seu título. Então, já desde esse início, o documento começa a causar estranheza em vários setores da igreja. E que aquelas pessoas realmente imbuídas de integridade intelectual, de boa fé, passam a estar mais atentos à possibilidade daquele documento não ser o que parecia ser. Pois bem, depois disso, temos o texto, e no texto, ao contrário de uma renúncia pontificada, o que tem ali? Uma explícita renúncia a 2 dos 4 ministérios papais. Ora, um papa, para renunciar validamente ao seu pontificado, tem que renunciar primeiro ao munus, não a ministérios, como pôde nos esclarecer de uma maneira muito clara, por exemplo, o estudo de Stefania Costa, Bento XVI, Papa Emérito, que nós traduzimos aqui no Brasil. E depois, os dois maiores estudos sobre esse tema, do padre Fernando Maria Cornet, o mesmo do vídeo anterior, que foi Habemus Antipapam e Em Busca do Munus Perdido, que ainda não possui uma tradução em português, mas já tem em italiano, no original, e em espanhol. Esses estudos, então, demonstram que a declaratio não foi uma declaração de renúncia ao papado. Por quê? Porque ali existiu uma renúncia a 2 de 4 ministérios e não a renúncia ao munus petrino. Somente isto explica coerentemente a atitude posterior de Bento XVI, que jamais poderia se dar a partir de uma renúncia válida ao papado. Quais sejam essas atitudes? Que já falamos várias vezes, mas não custa repetir. Ele ter mantido a batina branca, o nome pontifício, Bento XVI, assinado o PP, dando bênção apostólica, morando no Vaticano, fazendo algumas intervenções, como ele fez durante o pontificado de Francisco, não tendo o seu anel de pescador destruído, senão somente após a sua morte. Todas essas coisas, então, só poderiam se dar desta forma, só por força do direito, que nem Bento XVI teria autoridade e competência para fazer diferente, a não ser que modificasse. Tudo isso são prerrogativas de um sumo pontífice reinante, estando ou não atuando. Então vamos supor que naquele momento, naquele então, João Paulo II caísse em coma devido às suas doenças, os seus problemas, etc. Mesmo estando em coma, não tendo renunciado validamente,
ele se manteria sumo pontífice e somente a ele seriam dadas essas prerrogativas. Claro, porque elas só podem vir de cada vez através de uma pessoa. Elas só podem estar associadas a uma única pessoa por vez. Só um Papa por vez pode vestir branco, pode ser chamado sumo pontífice, pode ter um nome papal, pode assinar PP, pode dar bênção apostólica, morar no Vaticano, tudo isso. Ter um anel de pescador. Pois bem, não reconhecer isto é reconhecer que Bento XVI, simplesmente por algum motivo, inclusive por capricho, como dizem alguns, por medo e covardia, como dizem outros, por soberba, como dizem mais outros, poderia ter passado por cima da lei que ele mesmo não revogou. Um absurdo jurídico e lógico, que atenta, inclusive, contra a pessoa de Bento XVI. Que o primeiro segmento diz que foi magno, que foi santo, que foi... Jamais, se ele tivesse feito o que ele fez, sem manter o munus petrino, sem continuar sendo Papa. Então, o que aconteceu a partir daquele momento? O que foi aquele documento? Todos esses estudos e diversos outros de pessoas das mais variadas áreas, da teologia, da filosofia, do direito canônico, do direito, do latim, mesmo do grego, do hebraico, ou seja, diversos profissionais, clérigos e leigos, que se debruçaram ao longo desses anos sobre o tema. Lembremos, né, também por assim dizer, best-seller de André Sionte, Código Ratzinger. E lembremos, por fim, mais atualmente, a carta lida em uma homilia, que foi também resultado de um estudo acadêmico do padre Jorge Maria Faré, e que se encontra aqui também no vídeo, no primeiro vídeo da série Não Entregarei o Leão. Aliás, nos vídeos da série Não Entregarei o Leão. Entre vários outros. Ou seja, demonstraram que aquele documento não passou de um documento em que Bento XVI anunciava ao mundo a iminência não de uma sede vacante pela renúncia válida ao papado, mas de uma sede impedida. Coisa prevista no Código de Direito Canônico, quando, por exemplo, um bispo em sua diocese ou um papa na igreja é impedido de exercer as suas funções, os seus ministérios. Seja, no caso do papa, seja um ou seja os 4. Numa terminologia mais leiga, mais secular, podemos dizer um golpe de Estado. Então, uma pessoa que sofre um golpe de Estado, ela se mantém legalmente em suas funções até que seja morta ou destituída legalmente daquela função. Até lá, teremos alguém usurpando, seja uma presidência de república, seja um governo de Estado, seja uma prefeitura, não importa. Então, por não haver renunciado ao munus petrino, pelo contrário, declarado ali uma situação de sede impedida, onde a maçonaria eclesiástica, junto com a maçonaria secular, vinha trabalhando há muito tempo para que isso se desse desta forma, haja visto os atentados a João Paulo II, e que naquele momento eles já preparavam, através de um grupo mais seleto, denominado Máfia de São Galo, já preparavam a entrada do seu sucessor a João Paulo II, que foi ninguém menos, ninguém mais do que o então cardeal Jorge Mário Bergoglio.
o segundo mais votado na eleição que elegeu, no conclave que elegeu Bento XVI como Papa. Se naquele momento eles tivessem conseguido assassinar João Paulo II, ou feito ele renunciar validamente, como tentaram fazer também várias vezes, eles teriam então, portanto, uma sede vacante, com a possibilidade de legitimamente ocuparem o trono petrino. Ora, Bento XVI, já sabendo disso muito antes, mesmo quando sacerdote, haja vista aquela profecia, né, emitida por ele, da diminuição da igreja a um pequeno rebanho, um pequeno resto, um pequeno número, sabendo do avanço da maçonaria, das articulações que vinham sendo feitas, da infiltração comuno-maçônica, e já tendo ali o colégio cardinalício já bem impregnado desses não só o colégio cardinalício, o próprio colégio dos bispos, colégio episcopal, universal, vários sacerdotes, então nem se fala, já impregnados de infiltração, ele percebeu que chegou um momento em que não havia mais forças, ou seja, mais condições de exercer o sumo pontificado, porque das duas uma, ou o matariam, ou o forçariam a renunciar legitimamente. Ora, fazendo isto, as portas simplesmente estariam abertas à infiltração maçônica, comuno-maçônica. Ou seja, poderia se eleger validamente um homem dos seus. Ciente disto, é que Bento XVI, então, simulou esta renúncia ao papado, mas, de fato, anunciando a sua sede impedida a partir de determinado momento. Porque já vinha sendo boicotado, tanto no governo da igreja quanto na pregação do evangelho. Já vinha sendo desobedecido por uma série de clérigos e também de leigos, já praticamente desde o início do seu pontificado. Então, fazendo uma analogia com o Evangelho, o que ele fez? Nada mais, nada menos do que fez São Pedro, quando Cristo disse: embainha a tua espada, sai de cena, deixa que agora as coisas são comigo, eu resolvo isto. Chegou a minha hora, então não deve haver interferência nenhuma de ninguém. Bento XVI percebe isto e, não se permitindo ser morto, para que as portas ficassem abertas, ele fecha, pelo contrário, ele fecha as portas aos inimigos. Porque sabendo que vivo e detentor do munus, o que seria posto ali seria um antipapa, portanto, alguém que não tivesse o direito de fazer o que faria. Ou seja, em outras palavras, os seus atos seriam nulos segundo o direito, segundo a lei. Foi isto que aconteceu. E é por isto que este conclave se tornará, já está posto como um conclave nulo e inválido, mais um, a exemplo do que ocorreu com 2013, com a diferença de que naquele momento aquele conclave foi nulo devido a existir um Papa e reinando, detendo o munus petrino. E agora, essa nulidade, essa invalidade, se dá pela maioria dos cardeais que ali estão serem, entre aspas, anticardeais. Ou seja, cardeais postos por um antipapa sem as prerrogativas papais, sem o direito de fazer o que fez. Portanto, simplesmente mantém as aparências cardinalícias
exercem determinadas funções, são obedecidos, produzem determinados efeitos, porém de forma totalmente inválida. A comparação mais simples que podemos usar, Stefania usa no seu livro, também o Padre Corné e outros Padre Faré e outras pessoas, o próprio André Sionte, é a do casamento. Vamos supor que um homem case com uma mulher, receba a bênção do sacramento, etc., mas se descubra ali na frente, por alguma fatalidade, que se tratam ou de dois homens ou de duas mulheres. Ou então, que um dos dois cônjuges, ao fazer o que fez, o fez sem conhecimento mínimo do sacramento e mesmo sem o desejo do sacramento. Forçado, portanto. E que, naturalmente, não vai seguir as normas, as regras de um casamento a posteriori. Pois bem, esse, mesmo que depois, mesmo que eles tenham recebido a bênção do sacerdote, mesmo que a sociedade inteira os reconheça como um casal, sacramentalmente falando, mesmo que tenham filhos, no caso, claro, evidente, no primeiro caso não, mas sendo um homem e uma mulher, que tenham filhos, ou então que adotem filhos, e que sejam reconhecidos legalmente por isso, tenham direitos legais, mesmo com todos esses efeitos, jamais, aos olhos de Deus, aquelas pessoas serão marido e mulher. Simples assim. Por isso, lá na frente, a igreja poderá reconhecer a nulidade do matrimônio. E que nada poderá sanar absolutamente nada. No caso de dois homens e duas mulheres, claro. Mas, por exemplo, no caso dos dois que fez, né, aquilo de maneira dolosa, de maneira culposa, dolosa, isso pode ser revertido a posterior. Bom, é o caso de um conclave inválido ou nulo. Não existe nada, nem a Pacífica Universal Ecclesia Adesio, a Pacífica Universal Adesão da Igreja ao novo Papa, nem isso pode solucionar um problema que é de raiz, que está lá na raiz. Então, mera ilusão da maioria que espera que saia desse conclave, tal como já iniciou, um Papa válido. Vejam, ainda que seja o mais conservador, o mais ortodoxo, o mais santo, o mais piedoso de todos os cardeais. Quem quer que seja, para nomear, desde um cardeal Parolin, um cardeal Tagle, a um cardeal Burke, um cardeal Sará, qualquer um que saia eleito deste conclave, como ele começou, será um novo antipapa. Não é Ayrton Vieira que o diz. Essa situação é extremamente complexa, extremamente grave, extremamente séria, porque incide direta e indiretamente na salvação das almas, de cada alma que me escuta, de cada alma espalhada por esse mundo inteiro. Sendo ela católica, batizada, e mesmo, como dito, de forma indireta, as demais pessoas. E por quê? Porque seguir, obedecer, prestar obediência a alguém que não detém legalmente um cargo, ainda mais se tratando do sumo pontífice, é algo extremamente perigoso, que traz consequências nefastas ao ponto de uma condenação eterna. Peguemos um pequeno exemplo. Quando Francisco disse que tomar as picadas antivirótica, naquele momento lá da pandemia,
era um ato de amor. Quantas pessoas morreram por causa dessas pseudo obedecendo a quem consideravam como um sumo pontífice? Quantas pessoas não tiveram as consequências desses venenos até hoje? Isso em menor escala, ou seja, em uma escala corporal, material, que dirá na esfera espiritual. Por isso, apenas havia uma única solução para esse conclave, que naturalmente não foi dada, não foi obedecida. Qual seria? A condição de todos os 70%, aproximadamente, de cardeais inválidos, simplesmente abrirem mão e não participarem do conclave, deixando com que ele fosse exercido somente com os cardeais eleitos por João Paulo II e Bento XVI. O que validaria a eleição, porque seria feito conforme as normas, conforme as regras, sine qua non, de Universo Dominici Gregis, de normas não nulas, que regem o conclave. Como dito, isso pode ser melhor detalhado, inclusive tecnicamente, juridicamente, e de forma muito didática, através de sacerdotes como o padre Fernando Maria Corné, no vídeo anterior, que faz um resumo muito claro, muito preciso, e também do padre Jorge Maria Faré, de forma especial, nesses documentos todos dele, que a gente vem postando, né, nos vídeos, e de uma forma especial nesse documento que vai sair por esses dias sobre o conclave. Para concluir, sempre me causou muita estranheza, muita perplexidade o fato de pessoas altamente capacitadas, intelectualmente falando, bem dotadas, eruditas, estudadas, de posse, portanto, de uma ignorância mais do que vencível, até hoje, padres, bispos, cardeais, leigos, até hoje, terem simplesmente se negado a aprofundar esta questão como se deve. Haja vista os meios católicos, as redes sociais católicas, os blogs, os canais, etc., que jamais deram voz ao contraditório. Se cristalizaram naquela opinião de que Francisco era o Papa, ainda que fosse um castigo de Deus. E veja, ele poderia ser um castigo de Deus como Papa, mas não como antipapa, o que seria até mais coerente, dado o volume de pecados que hoje graçam no mundo. Mas, ao fim e ao cabo, um Papa. Ora, assim fazendo, eles esqueceram lavaram as mãos para uma atitude verdadeiramente católica, que em casos como esse exige um aprofundamento a um nível que se chegue à verdade dos fatos. Então, até hoje você pergunta para as pessoas, para os, entre aspas, bergoglianos, para as pessoas do primeiro segmento, por que Bento XVI fez o que fez? Se ele podia ter feito o que fez, e absolutamente ninguém tem uma resposta coerente, minimamente séria, aprofundada sobre isso. Se limitam a dizer, ele era Papa, ponto final. Como assim?
Como assim? Se vocês que gostam sempre de ir ao direito, aos documentos papais, às fontes, para dizer, inclusive, que determinada pessoa é um herege, aqui e ali existem heresias e tudo mais, por que vocês não fizeram a mesma coisa neste caso? Estudaram a fundo a Declaração de Bento XVI, observar as evidências através dos fatos, das pistas deixadas por Bento até o final, até a sua morte. E que por isso obedeceram, prestaram obediências a Francisco e pior, combatendo-o ao ponto de denegrirem o próprio papado, a própria instituição do papado, fazendo o jogo do inimigo. Levando as pessoas a acreditarem, até as pessoas de boa vontade, de boa fé, que um papa pode errar. Ainda que não seja ex cátedra. Segundo os documentos da igreja, segundo o dogma, inclusive, promulgado pelo Concílio Vaticano II, pelo Concílio Vaticano I, e outros documentos já estudados por diversos doutores, teólogos da igreja, e que afirmam que o Papa simplesmente não pode errar, porque ele possui a infalibilidade papal. E as pessoas que vêm dizendo, por exemplo, eu acredito nisso, mesmo que o Papa diga, mesmo que o Papa faça... Peraí. Meu amigo, você está indo simplesmente contra o dogma. Nessa sua tentativa de catolicidade, você está sendo tudo menos católico. E é exatamente isso que a maçonaria queria, que se erosionasse a instituição do papado, que se enfraquecesse a instituição do papado, ainda que com gestos de boa vontade, ainda que com gestos supostamente, como foi dessas pessoas que acreditaram em Bergoglio como papa, Jorge Mário Bergoglio como papa, legítimo, e mesmo assim o combateram, o criticaram publicamente, abertamente, sem critério, fazendo com que subrepticiamente se acreditasse na possibilidade de um papa errar. Não em atos pessoais, privados, nada disso. Errar em termos doutrinários, em termos de moral e de doutrina. Ainda que não seja ex cátedra. Como nos explicou já muito bem, por exemplo, o Padre Faré, nessa série de vídeos, e que vai continuar fazendo. Esse é um dos maiores perigos de se estar, por exemplo, situado no primeiro segmento. Agora, existe um maior do que eles, com a mesma consequência. E com isso eu encerro. É algo que já foi dito em vídeos anteriores, mas enfatizo aqui, para deixar muito claro. Via de regra, pelo curso natural das coisas, todas as pessoas, ou a grande maioria das pessoas que acreditaram na Vale da Renúncia de Bento e, consequentemente, no Vale do Pontificado de Francisco, e que agora esperam um nome qualquer seja oficializado através desse conclave, portanto, prestando sua obediência a um novo antipapa, seguindo essa sequência, invariavelmente cairão nos braços do último e mais nefasto antipapa da história, o personagem apocalíptico por nome falso profeta, ou a besta da terra, precursor do anticristo. Que Deus nos preserve cada vez mais de tudo isto, nos dotando de verdadeira integridade intelectual, integridade moral, amor, acima de tudo, à verdade e à justiça, para que possamos ter condições de nos mantermos em pé até o final, perseverar até o fim, e não nos deixemos marcar com a marca da besta.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima, nosso Pai São José. Obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Espero que o façam com os outros, com os demais e com os que virão. Até lá, um forte abraço e que São José, patrono da Igreja, nos preserve, nos guie, nos oriente, interceda por nós nesse momento tão difícil da vida da Igreja, mas já profetizado e necessário que aconteça.